Muito boa tarde, estamos chegando com mais um Boletim Legislativo. Setembro Lilás, campanha busca ampliar o conhecimento sobre os casos de demência, que no Brasil devem triplicar até 2050. Mortes de jovens e crianças por afogamento. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que o país registra 3 casos por dia. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje. Nessa terça-feira, os vereadores aprovaram documentos e debateram temas de interesse público durante a 49ª sessão plenária. Durante a 49ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvore, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Entre os requerimentos aprovados também estavam cobranças para garantia no atendimento da saúde a moradores. Durante o Pinga-Fogo, os parlamentares apresentaram ações de fiscalização e fizeram cobranças em diversas áreas. Na saúde, foi pedido a construção do Hospital da Mulher em São José, o transporte para pacientes acamados e a ampliação das consultas com especialistas. Parapletas da cidade também foram parabenizados pelas conquistas nas Paralimpíadas. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. E profissionais da dança agora vão ter um dia especial. É que os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Dança, uma maneira de celebrar e fortalecer a cultura na cidade. Para Ana Beatriz, calçar a sapatilha tem um grande significado. A jovem de 22 anos tem uma história com a dança desde a infância. Segundo ela, o desejo de começar a dançar veio por vontade própria, e o apoio dos pais e amigos foi essencial para que ela iniciasse a trajetória. Foi com 9 anos que eu entrei na minha primeira academia. Eu estava até conversando com a minha mãe e eu pedi para ela para fazer, não foi ela que me colocou, né? E aí, desde então, eu nunca mais parei. Então, com 9 anos, eu entrei mesmo para fazer balé, eu comecei fazendo balé. E eu também comecei fazendo jazz depois de um tempo. Já fiz também um pouquinho de sapateado, dança contemporânea, mas hoje eu faço balé e jazz. Para Ana Beatriz e para tantos outros bailarinos, a dança é muito mais que um hobby. É também uma atividade física que traz diversos benefícios para a saúde, manifestação artística e carreira profissional. Quando eu estava no ensino médio, no terceirão, que eu tinha acabado de sair de uma lesão da dança, então eu estava um tempo parada. E eu achei que aquilo não era para mim. Eu pensei que poderia ser só um hobby mesmo, né, e não uma profissão que eu ia levar para a vida. E depois, no terceiro ano, que foi quando a gente estava discutindo na escola sobre profissão e tal, eu vi que eu não podia mais levar isso só como um hobby, sabe? Que aquilo era realmente a minha vida e que eu queria viver disso. Então foi, acho que nesse momento que eu virei a chave e falei, não, eu vou me profissionalizar, vou correr atrás, vou estudar, porque eu quero ser professora, quero dar aula e quero ser bailarina. Com o objetivo de valorizar estes profissionais e estimular a descoberta de futuros talentos, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que inclui no calendário oficial de comemorações do município o Dia da Dança. A data passa a ser comemorada no dia 29 de abril. Gabriela, que é dona de uma academia em São José, acredita que ter um dia especial cria um ambiente fértil para a expansão da cultura e da arte. São José é um polo da dança assim, nacional, uma das cidades que saem mais talentos, vão para fora, então é muito legal assim, a cidade de fato reconhecer isso, a gente fica muito feliz, nós que trabalhamos com dança, né, ver esse reconhecimento, e a gente quer mais que mais portas se abram para ter mais espetáculos, mais oportunidades de a gente estar levando o nosso trabalho para os palcos, para os teatros, para as praças. A justificativa do projeto, aprovada pelos parlamentares, destaca que celebrar a dança no município é uma das formas de reconhecer a importância cultural, social e educacional da expressão artística, além de estimular a prática que favorece o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora, a agilidade, a percepção espacial e estimula a sociabilidade. Possui N benefícios, fora todo o aprendizado técnico, de fortalecimento muscular, de consciência corporal, lateralidade, né, que aprende desde pequenininho, ou quem já começa, né, adulto. Isso
é um lado positivo, né, da dança, fora toda a socialização que tem com os colegas, de concentração, do aprendizado em si, dentro de sala de aula. Então, é só benefícios. Valores que estão presentes nos ensaios dessa turma de sapateado. Aqui, as meninas se divertem, desenvolvem habilidades e até fazem planos para o futuro. Eu acho que é, ganhar primeiro lugar no festival, assim, bem legal. Eu danço, toda hora, na minha casa, em todo lugar. Eu acho que eu vou, não quero trabalhar, mas eu vou continuar dançando. A Ana Beatriz, que já passou por essa fase, sabe o quanto valorizar a dança pode influenciar quem sonha em viver da arte. Tendo esse dia da dança, vai fazer com que as pessoas talvez possam se interessar cada vez mais por isso, né? E hoje, eu acredito que no nosso trabalho como professores de dança, um dos maiores desafios é que muitas vezes chegam pessoas que acham que dança é fácil, que dar aula de dança é fácil, principalmente para crianças assim que são pequenas. Então, a gente dá qualquer coisinha na aula, uma brincadeira e pronto, já é balé. E não é assim. Existe uma técnica, existe todo um estudo para os passos que a gente pode dar ou não, como a criança vai desenvolver. Então, acho que talvez com esse dia da dança a gente possa trazer mais importância para essa arte que é tão bonita. Que bacana, né? Essa é uma maneira de reconhecer o trabalho desses profissionais e, por que não, atrair mais gente para esse universo da dança. Vamos falar agora de empreendedorismo? Quem decide encarar essa jornada sabe que os desafios são muitos. E aqui no Boletim, especialistas sempre trazem dicas que podem ajudar nesse processo. É hora do quadro Empreende Sebrae. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos, e hoje nós vamos falar sobre comunidades empreendedoras. Esse é um assunto interessante e importante. Incubadoras, centros de inovação, comunidades de bairro, mini shoppings sociais fazem parte desse tipo de iniciativa. E qual a grande vantagem? Você tem a troca de experiência, as pessoas trabalham juntos, as pessoas aprendem juntas e ganham em sinergia na geração de negócios. Isso pode ser feito com negócios diferentes, de vários tipos, de vários segmentos, em encadeamento produtivo ou todos do mesmo negócio. De qualquer maneira, a convivência, o aprendizado contínuo é a grande vantagem para quem pensa em criar comunidade empreendedora. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que o Brasil registra, em média, 3 mortes por dia de crianças e jovens por afogamento. A estatística revela a urgência na adoção de medidas de prevenção, não só com as crianças, mas também com adultos, que são vítimas. Então vamos chamar a Júlia Lopes para essa conversa. Oi, Júlia, houve aumento de casos na região, Boa tarde. Boa tarde. O número de casos de ocorrências no Vale do Paraíba e Litoral Norte aumentaram 53% em 2024, em comparação com o ano passado. Já em São José dos Campos, ano passado não foram registrados nenhum afogamento, contra 11 neste ano. Sobre o assunto, vamos falar com o Tenente Capio, que vai passar algumas orientações. Boa tarde, Tenente. O que se deve a esse aumento de casos de afogamentos aqui na região? Boa tarde. Infelizmente aumentaram os números de casos de afogamentos, mas a gente não consegue precisar um motivo desse aumento. Mas agora que está acabando o inverno, vão começar a subir as temperaturas, as pessoas passam a frequentar mais lagos, piscinas, cachoeiras, e é onde pode ocorrer esses casos. Então é importante a gente estar trazendo aqui a prevenção. E sobre as crianças, onde esses casos de afogamentos mais acontecem? Sobre as crianças, é importante a gente estar falando sempre da criança ter a supervisão de um adulto. Porque no caso de criança, o afogamento ele não vai acontecer só em águas naturais. Ele pode acontecer em locais simples na casa, como por exemplo numa bacia, em um balde ou até mesmo na banheira, quando a criança está tomando banho. Então é importante sempre os pais terem a supervisão e principalmente também nos casos de piscinas, E sobre as piscinas, as crianças utilizam muito as boias. Elas são recomendadas? Então, nos casos das boias, a gente recomenda fazer a utilização do colete salva-vidas com regulamentação do Inmetro.
Aquelas boias de braço ou circulares, elas têm um problema que ela pode furar, ela pode se soltar da criança ou pode até mesmo virar, causando um afogamento. Então, dá essa falsa impressão de proteção, quando o pai deixa a criança na piscina com a boia e acha que está tudo bem, mas pode acontecer isso que eu falei, de furar, virar e a criança acabar sofrendo um afogamento. Então as boias elas não são recomendadas, o principal é usar o colete mesmo, que é mais seguro, certo? Sim, utilização do colete salva-vidas com a regulamentação do Inmetro e também a questão da supervisão, os pais sempre estarem juntos com as crianças. Então, nas piscinas, a gente recomenda a distância do adulto para a criança de 1 braço de distância. E sempre, todo momento, atenção a essa criança para que não ocorra o caso de afogamento. E quais as orientações caso aconteça o afogamento? Como o adulto pode salvar essa criança? Se acontecer o caso de afogamento e a pessoa não souber fazer o procedimento adequado, é importante que ela ligue de imediato para o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. Fazendo esse contato, passe com a maior calma possível a localização onde aconteceu esse afogamento, com o máximo de informações sobre o local, sobre o que aconteceu e também trazendo ali um ponto de referência para que nesse momento uma viatura se desloque de imediato até o local para fazer o resgate dessa criança afogada. Tem mais alguma orientação que o senhor quer passar para os pais em relação ao salvamento de crianças, de como evitar os afogamentos aí nessa época de calor que está para chegar? É importante sempre ter a supervisão das crianças, não deixar ela sozinha, as piscinas sempre estarem cercadas, onde a criança não tem acesso sozinha e todo momento com atenção. E caso aconteça o afogamento, fazer o contato com os bombeiros, telefone 193. Muito obrigada, tenente. É isso, é importante seguir sempre a orientação do Corpo de Bombeiros e acionar no 193 caso aconteça algum afogamento. Volto com você no estúdio. É isso, Júlia, muito obrigada, viu, pelas informações. Agradeça também aí ao tenente do Corpo de Bombeiros. E olha, se você busca emprego, a gente mostra agora as vagas disponíveis no PAT de São José. São oportunidades em diversas áreas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de reparador, almoxarife, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar contábil, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar marceneiro, auxiliar de recepção, auxiliar de vidraceiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, corretor de imóveis, costureira, cumim, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, ferramenteiro, forneiro, gerente administrativo, gerente de varejo, instalador fotovoltaico, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marceneiro de móveis, maceiro, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de compressores de ar, mecânico de manutenção de empilhadeiras, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de torno automático, operador de vendas, passador de roupa, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista atendente, recepcionista de hotel, saladeiro, técnico de manutenção elétrica, técnico de operação eletrotécnica, técnico eletrônico, torneiro ferramenteiro, vendedor de serviços, vendedor interno e vidraceiro. E ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os casos de demência no Brasil devem triplicar até 2050. A estimativa é do Estudo de Carga Global de Doenças, que analisa as causas de mortalidade e incapacidade com maior incidência no mundo. Diante desse quadro, é urgente a discussão de políticas públicas de prevenção e conscientização. E a campanha Setembro Lilás é uma maneira de divulgar informações sobre esse tema. Acolher as dificuldades de quem precisa de apoio para tarefas simples do dia a dia é o papel dos profissionais que trabalham nesse lar de idosos. Aqui, a maioria tem algum grau de demência.
condição que exige cuidado em tempo integral. Tem idosos que, se você não der a água, ele não vai pedir água. Ele não sente mais a sede, ele não percebe mais que está com sede. Tem idosos que conseguem ainda ter o controle de ir ao banheiro, mas ele não sabe que ele quer ir ao banheiro. Tem idosos que já estão usando fralda, que ele já não tem mais nenhum controle, tem que ser usado fralda. Aí tem que ser trocada a cada 2, 3 horas. Então vai depender muito da necessidade. A demência é o declínio das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio. A doença de Alzheimer é a forma mais comum, responsável por quase 70% dos casos. A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurológica que ela comete os neurônios e ela vai tirando as nossas funções cognitivas, né? Ela vai fazendo com que as nossas funções cognitivas fiquem alteradas, principalmente a memória, planejamento, execução, e ela leva ao quadro demencial. E existem outras causas para a demência, como a demência vascular, de origem vascular, que ocorre devido aos pequenos infartos vasculares cerebrais. A gente tem a demência da doença de Parkinson, existe a doença frontotemporal, que acomete pessoas um pouco mais jovens, 50, 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos vivem com algum tipo de demência no Brasil. E esse número tende a crescer. Estimativa da OMS aponta que a quantidade de casos triplique até 2050. E uma das explicações para esse aumento está relacionada aos hábitos de vida. Combater a obesidade, combater o consumo de alimentos industrializados, tá sempre de olho na pressão, controle de pressão, diabetes. Para o Alzheimer, né, para a demência especificamente, a escolaridade, né, quanto mais aprendizado, quanto mais a gente desafiar o nosso cérebro, melhor é. É importante o apoio também à família do idoso que tem Alzheimer. Isso porque nem todos sabem lidar muito bem com o esquecimento de um familiar. E também no lado dos cuidados. Pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência exigem algumas ajudas mais específicas. A gente, infelizmente, tem, igual criança, a gente quer fazer por eles. Então, assim, dá o pente, vê se ele não penteia o cabelo, ao invés de você pentear o cabelo dele. Deixa ele tentar comer. Se ele comeu 10 colheradas, você dá o resto, mas deixa ele comer as 10 colheradas primeiro. Dá a escova de dente, vê se ele escova o dente, porque às vezes ele vai, né, no automático, deixa fazer. Então a gente tem que tomar mais cuidado nesse sentido, de querer fazer pela pessoa, que é uma coisa que eu observo bastante. Para levar informações sobre o Alzheimer e outras demências, a campanha Setembro Lilás busca ampliar o conhecimento sobre os riscos e cuidados necessários. O foco é chamar a atenção para as iniciativas que ajudem a reduzir as chances de desenvolver as doenças. O mês é importante para a gente combater o estigma. O estigma, por quê? Porque o Alzheimer, como ele é uma doença muito incapacitante, que gera, né, que vai cursar com a demência, isso gera muita vergonha. A demência, ela não é doença de uma pessoa, ela é doença de uma pessoa, de uma família, né, que muitas vezes é o idoso que está acometido pela demência, é quem leva o sustento para uma casa, então ele não consegue mais trazer o sustento para casa, né, o esteio da família em termos emocionais. Então isso realmente causa ali um desajuste, né, em toda uma família. Em 2024, a campanha também busca incentivar a compreensão e a percepção de atitudes em relação à demência. Isso para que as famílias possam enfrentar os estigmas e combater as informações falsas. O objetivo é construir uma sociedade mais acolhedora. Então é uma doença que a gente precisa conscientizar a sociedade como um todo para entender o quanto ela traz um impacto, né? Não só para o indivíduo, mas para toda uma sociedade. Pois é, as causas do Alzheimer e outros tipos de demência ainda não estão totalmente determinadas. Mas a ciência já sabe que algumas medidas podem ajudar a retardar o aparecimento da doença e também o envelhecimento do cérebro. Aos 65 anos, Dona Ana Lúcia exercita a mente nas aulas de informática na casa do idoso.
O contato com o computador e com a tecnologia trouxe bons resultados. A memória, se torna ágil, você consegue raciocinar mais rápido, porque você está em movimento constante, está interagindo com outros, então o cérebro funciona muito melhor. Com o passar do tempo, assim como os demais órgãos, o cérebro começa a envelhecer. É um processo natural, mas que pode ser acelerado dependendo do estilo de vida. Ao longo dos anos, ele vai apresentando um encolhimento. Então, se a gente pega um cérebro de um jovem de 30 anos e um cérebro de um idoso de 80 anos, a gente tem uma diferença de volume cerebral muito significativa. Isso, ao longo dos anos, e também sendo reflexo do estilo de vida de cada pessoa, a gente pode ter um maior encolhimento ou um melhor encolhimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, alguns hábitos podem causar o envelhecimento precoce do cérebro, como o consumo de álcool e o tabagismo. Manter uma alimentação saudável, obesidade é um fator de risco muito significativo, assim como não praticar atividade física, o sedentarismo em si, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, baixa escolaridade é um fator de risco significativo também para potencializar esse envelhecimento cerebral. O envelhecimento do cérebro é inevitável, mas algumas práticas como alimentação balanceada, exercício físico e interação social são fatores que ajudam a retardar esse processo e viver essa etapa da vida de uma forma mais saudável. Chegar aos 68 anos com essa disposição, para a dona Nilza, é a soma de bons hábitos e muita alegria. Praticar exercícios físicos ajudou a vencer a depressão. E o exercício físico é o melhor para a saúde mental. Eu faz 7 anos, 8 anos que eu estou aqui. Não quero sair, não. Quero mais benefício para a gente. Ela pratica hidromassagem e outras atividades no centro de convivência para idosos junto com o namorado, Epitácio. Os benefícios para a saúde do corpo e da mente são muitos. Para mim foi a melhor coisa, que eu fui no médico, tem problema no joelho, no braço, de já sair da empresa com problema no braço. Ele falou só exercício para acabar com isso aí, que o resto não tem cura. Então tá bom, graças a Deus tá ótimo, não estou sentindo nada. Aqui é uma beleza, aqui tem de tudo que você pensa, né? Nós vem pro baile, tem baile todo final do mês tem baile, eu venho com ela, nós dança, é assim, nosso ritmo é esse. E a especialista confirma, não há melhor remédio para retardar o envelhecimento do cérebro do que fazer atividades físicas regularmente. É o principal fator preventivo para ter um envelhecimento saudável, porque através da atividade física a gente acaba estimulando e aumentando o fluxo sanguíneo cerebral. E isso é muito benéfico para estimular tanto a diminuição da produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, para a regulação de neurotransmissores como a endorfina, para fazer com que o cérebro funcione de uma forma mais otimizada, e até mesmo alguns estudos mostram que através da atividade física a longo prazo, de forma regular, a gente consegue até diminuir essa intensidade do encolhimento cerebral. Uma dieta saudável também ajuda a minimizar as perdas neurais. Para isso, é preciso consumir os alimentos amigos de cérebro, ricos em vitaminas, e beber muita água. Nós temos que pensar nas vitaminas do complexo B, B6, B9 e principalmente a B12. E essas vitaminas nós encontramos nos alimentos, que são os alimentos os mais consumidos no dia a dia, carnes magras, cereais integrais, ovos, leite, derivados do leite, as verduras, folhas verdes e as frutas ricas em antocianinas, que são o mirtilo, cereja, morango, elas ajudam na função cerebral e na função cognitiva. A ciência reconhece também a importância da interação social na saúde do cérebro. A vida de Dona Elizabeth Rodrigues, de 65 anos, mudou depois que começou a frequentar as atividades na casa do idoso. Aqui, fez novas amizades e descobriu que tem disposição de sobra para aprender. Minha vida melhorou, acho que 99%. Saúde, mente, corpo, melhorei muito. Inclusive, a minha filha até brinca, né? Ela fala assim, fala para a mãe de vocês irem para a casa do idoso, porque ela até deixa de ser chata. A gente muda, a gente chega na casa do idoso, a gente tem mais de 60 anos. Quando a gente vai embora, a gente tem 30. 100% mais feliz, 100%. O tempo segue quente e seco aqui na cidade, é hora de conferir a previsão.
Hoje, quarta-feira, o dia é de sol, com um aumento de nuvens durante o período da tarde. A máxima pode chegar a 33 e a mínima será de 16. Para amanhã, quinta-feira, o tempo segue aberto com o sol protagonizando o dia todo. A máxima esperada também é de 33 e a mínima é de 18. É isso, pessoal. O boletim termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Uma ótima tarde. Até amanhã.